Verdades básicas cristãs. Parte 2. No vídeo anterior, exploramos as bases do cristianismo, começando pela natureza de Deus. Vimos como ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, compartilhando a essência do amor e da vida eterna. Também analisamos seus atributos, como soberania, justiça e misericórdia, e refletimos sobre a criação dos céus e da terra, destacando que Deus é o Criador Supremo, distinto de tudo que existe. Agora, dando continuidade ao nosso estudo, vamos aprofundar a compreensão da Palavra de Deus. Como a Bíblia nos revela a verdade e orienta a nossa caminhada espiritual? Qual é o propósito da criação e como isso se conecta ao plano divino para a humanidade? Vamos seguir juntos nesta jornada de aprendizado sobre as verdades fundamentais da fé cristã. A rebelião, a queda e o pecado. A rebelião dos anjos. A rebelião começa com a alta exaltação de um arcanjo. Isaías 14 verso 13 e 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28 verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Após a rebelião dos anjos e do juízo primordial de Deus sobre eles, o segundo verso da Bíblia relata o caos na criação primordial, antes de sua restauração para a criação do homem. Gênesis 1 verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Considera-se que 1/3 dos anjos seguiram a Satanás e se rebelaram. Apocalipse 12 verso 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, a sua cauda levava após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. 2 Pedro 2 verso 4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, Tártaro ou lugar dos malfeitores, no fundo do Hades, o lugar dos mortos, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Judas 1 verso 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. A rebelião do homem e das nações. Pela tentação de Satanás, a mulher cai em transgressão, oferece o fruto do conhecimento do bem e do mal ao homem e ambos perdem a comunhão com Deus e descobrem sua nudez. Gênesis 2 versos 8, 9, 16 e 17. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3 do verso 4 ao 6. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Mas, Deus vai à procura do homem caído e continua a sua obra. Gênesis 3 verso 9, 11 e 13. Onde estás? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Que é isto que fizestes? E novamente o domínio sobre a terra é afetado. Gênesis 3 verso 17. Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Desde Adão, o princípio de rebelião governa a vida do homem. Após a rebelião, Adão gera homens à sua imagem. Gênesis 5 do verso 1 ao 3.
Este é o livro das gerações de Adão. No dia Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Depois de Adão, a rebelião vai se alastrando. Gênesis 6 versos 5 e 17. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir, de debaixo do céu, toda a carne em que há espírito de vida, tudo o que há na terra expirará. Após o dilúvio, 1656 anos depois de Adão, Cão é o primeiro a manifestar o espírito de rebelião, ao desrespeitar a autoridade de seu pai. Gênesis 9 verso 22. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. A seguir, um neto de Cão, filho de Cuxi, Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra, estabelece Babel como princípio do seu reino, Gênesis 10 do verso 8 ao 10. E as nações se juntaram para construir a torre de Babel com tijolos. Gênesis 11 verso 4. Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. A rebelião, que começou com pessoas individuais, agora se espalha pelas nações. Salmo 2 do verso 1 ao 3. Por que se amotinam as nações, e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Do meio das nações, Deus chama Abrão, o pai da fé, e pela lei entregue no Sinai, Deus constituiu um povo para se revelar através dele e manifestar o seu reino e a sua autoridade, mas os israelitas também se rebelaram. Isaías 30 verso 9. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaías 65 verso 2. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Ezequiel 3 verso 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois casa rebelde são eles. E, por fim, rejeitaram o Filho de Deus. João 1 verso 10 e 11. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Atos 2 verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que é esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 3 verso 14 e 15. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida, e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, tu que nós somos testemunhas. Romanos 11 do verso 7 ao 12. Pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, e em retribuição, escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Logo, pergunto: porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O pecado. A origem do pecado é a rebelião, pela transgressão da palavra de Deus, e suas consequências foram: espírito, a morte espiritual ou a perda da relação do espírito do homem com Deus. Alma, a corrupção interior da alma do homem, que escolheu viver por sua própria vida da criação, ao invés de partilhar a vida de Deus e se relacionar com Ele no espírito, escolhendo o fruto da árvore da vida, ou depender e viver a vida partilhada com Deus.
corpo, a corrupção exterior e a maldição sobre a terra, com a fadiga para obter o alimento, o envelhecimento e doenças e, por fim, a morte física. Mundo, a perda de domínio sobre a terra, que passou a ser exercido por Satanás e os anjos rebeldes que o seguiram. A queda do homem começa pelo agir independente de Deus e a pretensão, iniciada pelo arcanjo rebelde e repassada à mulher na tentação, de ocupar o lugar do Criador. Gênesis 3 verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Todo pecado é resultado da rebeldia por agir por conta própria fora do governo de Deus. O princípio do pecado é a rebelião e gera morte. Romanos 5 verso 12, 19, 18 e 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores. Pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Todos os homens já nascem pecadores pela natureza do pecado herdado de Adão. O pecado se estende a toda a humanidade, todos os homens pecam e a consequência do pecado é a morte. Os homens não são pecadores porque cometem atos pecaminosos, mas cometem atos pecaminosos porque são pecadores. Pela lei e pela palavra de Deus vem o conhecimento do pecado. Romanos 3 verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O pecado atinge todos os homens, sem exceção. Romanos 3 do verso 10 ao 12. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3 verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.